a gente lembra que Pirandello dizia que não há uma estrada real para a realização, mas sim caminhos diferentes. E há quem seja feliz sem coisa nenhuma, enquanto outros são felizes e são infelizes possuindo tudo. E esse é um país que parece que despossuído de caminhos e possuído de tudo, possessivamente preferiu andar na direção da infelicidade absoluta, com lapsos de felicidade mais instantâneos do que nunca. Eduardo Galeano, se eu não me engano, no livro De Pernas pro Ar, conta que a linha do Equador não atravessa a metade do mapa mundi, como aprendemos na escola. Há mais de meio século, o investigador alemão Arnold Peters constatou aquilo que todos tinham olhado e ninguém tinha visto. O rei da geografia estava nu. O mapa mundo que nos ensinaram dá 2 terços para o norte e 1 terço para o sul. No mapa, a Europa é mais extensa do que a América Latina, embora, na verdade, a América Latina tenha o dobro da superfície da Europa. Está lá no Atlas. A Índia parece menor do que a Escandinávia, embora seja 3 vezes maior do que a Escandinávia. Os Estados Unidos e o Canadá, lá no mapa, na geografia do poder, até pelo olhar, ocupam mais espaço do que a África, embora correspondam a apenas 2 terços do território africano. O mapa mente. A geografia tradicional rouba o espaço, assim como a economia imperial rouba a riqueza, a história oficial rouba a memória e a cultura formal rouba as palavras, e na política os fatos roubam a verdade. E digo isso primeiro para me reportar e parabenizar desde já a estanciana Ana Cristina Silva Libório Campos. Ana Cristina Silva Libório Campos, professora da Universidade Católica da Bahia, teve essa semana, pela editora 3, aprovada a publicação do seu livro Histórias Ilustres da República de Sergipano na Ladeira do Pelourinho, a Ladeira do Pelourinho famosa no Salvador, que foi a sua tese de doutorado em História, e que conta a passagem de grandes sergipanos, mas sobretudo de muitos estancianos, como Dr. Josafá da Silveira Brandão, um médico extraordinário que militou aqui no Hospital Amparo de Maria, juntamente com o Dr. José Fontes, que também está lá no livro, que nasceu em Arauá, mas teve sua vida intensa, profunda, familiar, profissional, de dançador péssimo de valsa, mas excepcional marcador de quadrilha, aqui em Estância. E conta também a história de outros sergipanos que fizeram vida profissional, excepcionalmente aqui, como o doutor Edilberto Campos, que publicou vários livros sobre a memória de Sergipe, livros importantíssimos para a gente compreender não só a política, não só a cultura de Sergipe, mas sobretudo para compreender o que nós estancianos fizemos como esse mapa mundi fez, desperdiçando um acervo patrimonial excepcional. E essa semana eu olhava no livro uma foto da Praça Barão do Rio Branco, dessa ala em que nós estamos aqui, paralela às laterais da igreja e ao fundo, e nós vimos que mais de 70 prédios, excepcionalmente construídos pela engenharia daquele tempo, imigrantes e portugueses e brasileiros, e que tinham um valor histórico imensurável para o nosso patrimônio, foram profanados, desmanchados, substituídos por obras vulgares, semelhante a qualquer fezes da arquitetura. Portanto, eu quero parabenizar a Ana Cristina Silva Libório e lembrar que nesse livro ela conta a história não só de médicos, mas de farmacêuticos que moravam nessa república e de pessoas que estudaram direito também na Bahia. Embora a preferência naquela época, isso nós estamos falando do século XVIII, do século XIX, início do século XIX, fosse por estudar em Recife, como fez vários sergipanos e vários estancianos, entre eles Gilberto Amaro, que estudou farmácia na Bahia, mas estudou direito em Pernambuco. E nesse livro o doutor Gilberto Campos destaca um camarada chamado Leonésio Elesbão dos Reis, filho do Saco, do povoado Saco, e que era um negro, que o pai dele tinha, além de ser o homem que administrava o farol
da ponta lá do saco, ele tinha propriedades aqui em Estância, residia na famosa Rua do Triunfo, e ali tinha uma bela casa, e podia bancar o seu filho negro na aventura de uma formação universitária naqueles anos de 1900, lá no começo do século passado. E Leonésio foi estudar farmácia lá na Bahia, lá em Salvador, e fez parte dessa comunidade que a Ana Cristina Silva Libório Campos destaca nesse livro que está passando. E Leonésio Alermão dos Reis teve também a capacidade de se estudar música e se tornou um dos compositores, um dos primeiros compositores negros de destaque nesse um estanciano que precisa ser estudado, mas sofreu muito preconceito nessa república dos colegas, sofreu muito preconceito porque gostava de andar de fraque e cartola a todo momento e a toda hora, não conseguia conciliar os estudos com as atividades paralelas, demorou muito para se formar, mas quando se formou, veio para a estância, pelo Lodge ali, e foi recebido com festa no Porto da Areia, banda de música, como destaca o Edilberto no seu livro, e o pai fez uma festa imensa, depois se transferiu para fora daqui do estado, mas terminou a sua vida em Tobias Barreto. E hoje, esse livro de Ana Cristina relembra essa história mais profundamente do que Edilberto Campos. E a gente, por falar em Saco, na Praia do Saco, onde esse estanciano afrodescendente, exemplarmente retratado nesse livro, nasceu, nós retomamos essa questão do saco agora. As pessoas que ali residem alertam para a necessidade de cuidados com a capela de Nossa Senhora da Boa Viagem, que é um marco inicial da colonização em Sergipe, da presença dos jesuítas em Sergipe, né? E que desde março saiu uma decisão da justiça, a própria justiça que mandou desmanchar tudo, que é a contradição da justiça, mandou proteger urgentemente aquela capela ali, e as pessoas estão começando novamente, em virtude, inclusive, das marés e da situação, embora já haja ali uma barreira de contenção de pedras. Mas, com relação ao saco, essa semana se descobriu que a lei de consolidação da zona urbana, né, que transformou as praias ali para captar IPTU, na época, né, não foi nenhuma generosidade. O vereador Avelino, na época, começou a fazer uma campanha e começou a pensar, por causa dessa lei, fazer a independência daquela área ali, criar um novo município ali. Ninguém sabia se Avelino estava falando com uma convicção de comando, de apanhado entre a população, ou se ele estava querendo fazer uma provocação, como era normal. Mas pensou. Então, essa lei de consolidação da zona urbana pode ser, segundo alguns juristas, uma saída para a resolução mais rápida daqueles problemas, né? E também agora foi feito um acordo entre o CRECIC e a Superintendência, que é a entidade, o CRECIC, dos corretores de imóveis, né, e a Superintendência do Patrimônio da União em Sergipe, que isso também pode ser um andamento grandioso para se tentar resolver e adiantar e equacionar alguns problemas de venda de imóveis, né, ali, o que vai facilitar, inclusive, a vida. E desse acordo faz parte treinamentos, preparação do pessoal para lidar com o assunto. Mas a gente lembra, e recentemente, o advogado Humberto Acácio fez um levantamento, Zé, e mostra que ali naquela área, entre a Caueira e o Saco, existem gente que ocupou aquele espaço e que a justiça hoje considera um abuso, um uso abusivo, uma ocupação abusiva, 12 pessoas que são ou procuradores ou juízes da área federal. Mas a lei existe para ser cumprida, pelo menos deveria ser assim. E que ali, o advogado levantou, que ali ali tem gente que tem casa, que tem posses ali naqueles territórios, são 42 pessoas das outras instâncias legais, de Ministério Público, da Justiça Comum, da Justiça Estadual. E essas pessoas têm interesse. E já que os políticos parece que demonstraram pouco,
Essas pessoas agora, elas mesmas, aliás, foram afetadas por isso, parece que vão começar a ajudar a consubstanciar saídas para esse imbróglio que atrapalha substantivamente o desenvolvimento de instância, gera inquietação econômica grave na região, gera, inclusive, na área de corretores, mas sobretudo na área de fluxo econômico normal, que diz diretamente ao turismo, que diz diretamente à economia da região, e que precisam ser equacionadas. E a gente lembra que tem gente aí já falando de reabrir uma ação perigosíssima, que é a chamada reta para o Abaís. Quisendo se lembra que um promotor aqui abriu, pediu na justiça a demolição de todos aqueles imóveis, né? Inclusive sob a alegação de depreciação da natureza, depreciação do solo lençol freático, em virtude de que ali, onde tem fossa, a fossa vai toda pela permeabilidade para onde? Aí tem neguinho que toma banho bonitinho ali na lagoa, se lavando com merda e urina processada. E acha que está fazendo um grande turismo, inclusive um tratamento bacana para a felicidade. Mecanismo interno de cruzamento dos interesses econômicos tem feito. Agora, aquilo ali precisa ser resolvido. O governo do Estado está tentando meios, aprovação de instrumentos legais para encontrar saídas, mas essa semana, não sei se você não viu, o governo do Rio Grande do Sul, o governador do Rio Grande do Sul e o prefeito estão fazendo um negócio devastador na chamada praia do Rio Guaíba. Eles estão fazendo mais de 30 campos de futebol na área de preservação de mangue e conseguiram isso dentro de uma negociação com a justiça, mas gerando o quê? Compensações. E é o problema, gente como Pedro Marcelo e outras pessoas têm sugerido na negociação áreas de compensação. E de que a própria Petrobras faça parte desse encaminhamento de solução. Mas é uma questão que continua tocando profundamente Estância, continua tocando profundamente Sergipe, porque são 3 praias importantíssimas, inclusive para a conexão da linha verde com a Bahia. Não é só importante para os próprios municípios, mas para uma conexão de turismo, para um projeto de expansão do turismo e para a viabilidade de Sergipe, que é o único estado do Nordeste, vergonhosamente, que não tem um projeto de alcance nacional e internacional de fato. Embora alguém se contente de dizer, olha a Praia do Saco, anda assim, mas... Sim, foi uma casualidade maravilhosa, é claro, boa para a Estância, mas é uma casualidade por causa do direcionamento de matérias e tudo mais. E a gente tem que agradecer, que não é todo dia que acontece esse tipo de coisa, mas sobretudo a gente tem, como eu disse ainda há pouco, que pensar em saídas, embora me pareça a muita gente que é uma apatia muito grande do município em relação àquilo, porque mexer com justiça às vezes não é o grande apetite dos políticos, não é o grande apetite dos governadores, dos administradores, mas é preciso tomar rédea e tomar, porque senão a Estância vai perder a capacidade de ter o turismo como sua música, como uma música de entrada e saída para dinheiro, de entrada e saída para a evolução do município, de entrada e saída para a resolução turística. E aí, para terminar, eu me lembro dessa história que eu já contei, que Eduardo Galeano conta, que tinha um cara que tocava harpa, um colombiano, e lá na Colômbia não havia festa sem ele, era o mago da harpa. E para que a festa fosse feita, Messê Figueiredo tinha de estar ali. Certos ladrões assaltaram Messê Figueiredo no lombo das suas mulas, e ia uma festa de casamento. E numa das mulas ia ele, na outra a harpa, e quando os ladrões o atacaram, e um moeiro abordoadas, e no dia seguinte alguém o encontrou, estava atirado no chão com um trapo sujo de barro, de sangue, mais morto do que vivo. E então aquele farrapo humano disse com um fiapo de voz, levaram as mulas. E os caras confirmaram, levaram. E disse, e levaram a harpa. E os caras confirmaram, levaram. E respirou fundo, acrescentando, mas não levaram a música. Eu espero que nesse caso de Saco, Abaís, Caueira, não levem a música da nossa região, não levem a possibilidade
de continuarmos tendo esperança e acreditando. Bom dia.